Conhecimento não é o que vai determinar se tu vai ter bem-estar financeiro ou não. Eu tinha um conhecimento profundo que boa parte das pessoas não tem. Só que aquilo não era suficiente, porque eu ainda tinha um desafio em termos de crenças, de atitude, que eram muito significativos. A alfabetização financeira nada mais é do que atitude, comportamento, conhecimento. Para além de eu te dizer quais são os hábitos que vão te tornar alfabetizado financeiramente, é você identificar como que está a sua estrutura de vida em termos de alfabetização financeira, entendendo o que está te beneficiando e o que está te prejudicando. Eu julgo que eu implementei esses hábitos no longo dos últimos anos e a minha vida, ela realmente mudou. E essas mudanças, elas não vieram porque eu consegui acumular mais conhecimento, mas elas vieram das minhas atitudes. Tu tem que entender o impacto da inflação na tua vida, tu tem que entender o impacto da taxa de juros de longo prazo, tu tem que entender que a vida, ela é feita de decisões que sempre vão envolver algum nível de risco. Não seja um ouvinte passivo, não vai servir de nada. O que tu tem aplicado do que tu tem escutado aqui no podcast na tua própria vida? O que nós vamos fazer a partir desse conhecimento, desse entendimento que, para que eu construa uma boa tomada de decisão com dinheiro, eu tenho que ter uma boa atitude, um bom comportamento e um bom conhecimento. Há 10 anos eu achava que eu era boa em finanças. No final das contas, eu já era formada em administração, já tinha mestrado na linha de pesquisa de finanças. Obviamente, meu foco sempre foi finanças comportamentais, mas mesmo que nossa linha de pesquisa seja finanças comportamentais, dentro do mestrado e doutorado, tu vai entrar dentro da linha de finanças, né? O que é finanças comportamentais é a linha de pesquisa, em que o grupo de pesquisa vai desenvolver estudos e estudar profundamente esse tema. Mas as aulas, o resto, o foco é finanças tradicionais. Então eu já tinha feito graduação, eu já tinha feito mestrado, eu estava no meio do doutorado e eu achava que entendia muito de finanças. E nessa época eu também já entendi o conceito de alfabetização financeira. E eu, como uma boa jovem com excesso de confiança, julgava que sabia algo sobre finanças no sentido para a minha vida, né? E ledo engano. No final das contas, quando nós vamos amadurecendo, nós vamos percebendo na prática o conceito de alfabetização financeira e entendendo que realmente conhecimento não é o que vai determinar se tu vai ter bem-estar financeiro ou não. E isso dentro das pesquisas é muito evidente. A carga fatorial, né, o tamanho do efeito de ter um conhecimento financeiro bom, nem sempre se reproduz num bom comportamento. E aí vem a nossa discussão de hoje, né? Então, quais seriam os hábitos para que nós pudéssemos realmente nos tornar alfabetizados financeiramente? Eu julgo que eu implementei esses hábitos no longo dos últimos anos e a minha vida, ela realmente mudou. E essas mudanças, elas não vieram porque eu consegui acumular mais conhecimento, mas elas vieram das minhas atitudes. E a partir das minhas atitudes, junto com o meu conhecimento, agregou-se um comportamento mais assertivo. Então, o objetivo desse podcast é justamente que nós consigamos entender quais são esses hábitos que vão nos tornar alfabetizados financeiramente, só que de uma forma prática. Então, esse episódio não é um episódio que eu vou trazer mais teoria, é um episódio que eu vou te convidar a agir, a fazer um exercício junto comigo. É um presente que eu estou te dando, porque é um exercício que eu disponibilizo exclusivamente para os meus alunos da formação em finanças comportamentais e hoje eu vou trazer aqui para ti. Por quê? Porque nós não poderíamos inaugurar a nossa casa nova de qualquer jeito. Então eu pensei, o que eu posso trazer de presente para a inauguração da nossa casa nova? E aí eu pensei nisso. Então seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 223 do podcast Mais Que Finanças, o episódio que dá início a um novo ciclo. Se você não está entendendo nada, volte ao episódio passado. O episódio passado eu mostrei eu desmanchando, né, a decoração do escritório lá na Plano A Contabilidade,
porque eu estava de mudança trazendo para cá. Então, agora aqui estamos. Agora eu tenho um estúdio em casa, era uma coisa que eu sempre quis, ter uma estrutura em casa que eu pudesse gravar, que eu pudesse dar as minhas aulas, que eu pudesse fazer tudo, né, sem precisar fazer esse deslocamento. Eu trabalho muito bem em casa, eu funciono muito bem, e há muito tempo eu queria ter esse ambiente, então aqui nós estamos. E eu sempre gosto de compartilhar essas mudanças, porque a vida é mudança. E nós temos que estar sempre prontos e olhando, né, para essas mudanças de fase da vida, entendendo que por vezes as mudanças elas vão acontecer para melhor, por vezes é um desafio que vai surgir, independente seja boa ou ruim, é mudança e a vida é feita de mudanças. Então eu gosto de compartilhar, no caso essa é uma boa mudança, transformei, né, esse ambiente num ambiente bem diferente da estrutura do nosso estúdio passado. Passado no sentido, ele ainda está lá na Plano A, né? segue lá intacto. Mas lá ele era todo escuro, ele tinha uma pegada um pouco diferente. E quando nós fomos fazer aqui em casa o estúdio, a gente pensou, vamos fazer uma coisa toda clean, toda clarinha, para que fique acolhedor, para que fique aconchegante, para que fique essa sensação mesmo de paz, assim, sabe? Não de... Assim, o preto às vezes dá uma repulsa, assim, no sentido de pressão, não sei dizer. E eu queria que ficasse com um arzinho bem acolhedor. Então aqui estamos, seja muito bem-vindo ao novo lar da Plano A. Fiquei com a Plano A na cabeça. Seja muito bem-vindo ao novo lar do podcast Mais Que Finanças e todos os meus projetos, aulas, enfim. Tudo a partir de agora vai acontecer aqui. Então seja bem-vindo, é com muito, muito, muito carinho que eu te recebo na nossa nova casa e que daqui nós possamos tirar muitos conhecimentos. Enfim, sem mais delongas, seja bem-vindo ao episódio número 223 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, desculpe, pode ser que tu não tenha entendido nada, mas é porque nós hoje estamos no primeiro episódio na Casa Nova. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça e sexta nós temos aqui um episódio novo. E hoje, o nosso episódio são sobre os hábitos que nos tornam alfabetizados financeiramente. E como eu disse no início, eu decidi fazer diferente. Eu decidi fazer um episódio prático, um episódio em que você vai fazer um exercício que era exclusivo dos meus alunos da formação, então eu estou trazendo esse presente para que você possa se analisar, tá? Eu já fiz vários episódios aqui mostrando o conceito de alfabetização financeira. Eu vou permear ele de uma forma bem rápida e depois nós vamos para a atividade prática. Então, se tu puder estar com um papel e uma caneta na mão, ou se fores fazer no celular, eu sempre prefiro papel e caneta. E pode parecer assim, tipo, isso é analógico demais. Mas é que quando nós vamos escrever na mão, muda completamente as áreas do cérebro que são ativas quando tu tá escrevendo no celular ou no computador. Tu tem que pensar, inclusive, pensar não, né? Porque isso vai acontecendo meio que automático. Mas desenvolve e ativa, inclusive, áreas motoras diferentes. Tu tem que desenhar a letra, né? E isso faz com que a percepção espacial, ela também seja diferente e muitas vezes também ela permita alguns aspectos cognitivos melhores do que no computador. Então, já tem estudos mostrando a importância de escrever efetivamente e eu gosto muito disso. Então, eu fortemente sugiro que você pegue papel e caneta. Mas se você não tiver num momento oportuno, se você, né, isso não vai impedir de você também acompanhar. Pega no telefone, pega no computador, certo? Então, primeiro eu vou perpassar rapidamente o conceito de alfabetização financeira e depois nós vamos adentrar para o exercício. E o exercício tem um objetivo que é, para além de eu te dizer quais são os hábitos financeiros, os hábitos que vão te tornar alfabetizado financeiramente, é você identificar como que está a sua estrutura de vida em termos de alfabetização financeira, entendendo o que está te beneficiando e o que está te prejudicando. Então, não são os hábitos da Jéssica que nós vamos analisar hoje, nós vamos analisar quais são os teus hábitos financeiros que estão te mostrando que tu está inalfabeto financeiramente ou alfabetizado financeiramente, o que precisa mudar,
Então, é um exercício bem interessante para que você faça essa reflexão. Começando com um conceito, né, para que nós estejamos no mesmo nível, porque pode estar chegando gente nova e não entender o conceito de alfabetização. Bom, inicialmente nós tínhamos, né, a concepção de que o conhecimento financeiro ele seria suficiente para que a gente pudesse alcançar o bem-estar financeiro, segurança e liberdade. Então, para que eu pudesse ter ali uma estrutura financeira adequada, bastava eu buscar conhecimento. E, inclusive, a Ana Maria Luzardi, que é uma precursora e é uma das pesquisadoras mais renomadas na área de educação financeira, ela desenvolveu, e já tem podcast aqui que eu falo sobre isso, ela desenvolveu o Big Three, que seriam as 3 coisas, do ponto de vista de conhecimento, que é inaceitável que você não saiba. Quais são essas 3 coisas? Impacto da inflação, tu tem que entender o impacto da inflação na tua vida. Taxa de juros, tu tem que entender o impacto da taxa de juros de longo prazo, tanto se você está pegando empréstimo, entendendo que isso vai fazer com que a tua dívida aumente, quanto se você estiver investindo, para que você compreenda que esses investimentos no longo tempo, os juros compostos vão te beneficiar muito. Então, tu tem que entender este mecanismo. E, por fim, mas não menos importante, tu tem que entender risco. Tu tem que entender que a vida, ela é feita de decisões que sempre vão envolver algum nível de risco e que esses riscos, eles precisam ser ponderados para que você não venha a falir. Então, esses são os Big Threes, né? São os 3 aspectos em termos de conhecimento financeiro que são inaceitáveis que não se tem: juros, inflação e risco. Só que ao longo do tempo, e a OECD foi uma das organizações que... eu falei rápido, talvez não entendeu, é OCDE, né? OCDE, a gente fala assim. É uma organização que teve uma importância muito grande na construção do conceito mais sistêmico de alfabetização financeira. Então, a OCDE, lá em 2015, ela vem e diz assim, olha, na verdade, a alfabetização financeira ela não pode ser vista apenas como um conhecimento. Que esse conceito era o Big Three da Ana Maria Luzardi, beira ali 2004, 2005. E aí a OCDE vem em 2015 e diz, nós não podemos olhar só por essa ótica, porque na realidade a construção de um comportamento financeiro adequado perpassa por ter habilidades, ter atitudes, ou seja, ter crenças adequadas em relação ao dinheiro, que vão, sim, se beneficiar de bom conhecimento, mas que o conhecimento por si só não vai direcionar um bom comportamento, que eu preciso ter esta outra variável que envolve, vamos colocar do ponto de vista extremamente didático, mentalidade, que são as atitudes, as tuas crenças. Então, a alfabetização financeira ela é uma composição, e hoje a gente já é muito aceito esse conceito, ele é uma composição entre atitude, as tuas crenças, e aí didaticamente falando tua mentalidade, mais o conhecimento, e aí sim o Big Three entra aí, junto com outros aspectos, mais o comportamento. Porque nada adianta tu saber e não te comportar adequadamente. Então, eu iniciei falando, há 10 anos atrás, eu já tinha formação em finanças. Eu já tinha um conhecimento técnico de finanças. Eu já sabia que, para além do Big Three, eu já sabia o que era, por exemplo, um CAPM, que é uma coisa que boa parte das pessoas não vão ter a menor ideia do que se trata. Então, assim, eu tinha um conhecimento profundo que boa parte das pessoas não tem. Só que aquilo não era suficiente, porque eu ainda tinha um desafio em termos de crenças, de atitude, que eram muito significativos. Eu vivia um momento de escassez, então eu vivia um momento em que eu tinha uma preocupação financeira muito grande, eu sobrevalorizava essa preocupação financeira, eu entrava no túnel de escassez, de pensar 24 horas por dia em dinheiro, de achar que a minha vida estava acabando, de achar que eu não tinha liberdade alguma. E, na verdade, aquilo ali era uma fase. Na verdade, eu sabia que aquilo era uma fase, só que naquele momento eu não lidei direito com aquilo. E aquilo fez eu sofrer mais. Então, com a maturidade que eu tenho hoje e com não o conhecimento técnico de finanças, mas com as minhas atitudes, as minhas crenças, o meu entendimento sobre dinheiro e sobre mim mesma evoluíram,
provavelmente eu agiria diferente frente a uma mesma situação. E é isso que eu quero preparar você, para que você, independente da situação que você esteja, você consiga lidar bem com estas situações, porque é a partir disso que você vai conseguir ter comportamentos mais adequados. Se você atribuir, um significado a esse dinheiro, se você tiver uma mentalidade frente ao dinheiro que seja mais adequada. Então, hoje em dia é consagrado e aceito dentro da literatura que a alfabetização financeira nada mais é do que atitude, comportamento, conhecimento, certo? Esses são os 3 pilares da alfabetização financeira. E aí dita atitude de uma forma bem didática, mentalidade. Embora eu não goste muito de aderir a esses termos, mas eu sei que no final das contas torna-se acessível, para o grande público que não vai entender um conceito mais técnico quando eu falo o que é atitude. A pessoa meio que confunde atitude com comportamento. Só que a atitude é a predisposição de agir na direção de algo. Então, por exemplo, uma atitude relacionada ao dinheiro é: você prioriza gastar no presente ou você prioriza ter uma segurança no futuro? Isso é uma atitude. A pessoa vai dizer assim: eu priorizo gastar no presente. Então, a atitude dela é para que ela gaste no presente. Qual vai ser o comportamento dela? Ela vai gastar no presente. Entendeu? Então, por isso que didaticamente pode ser dito que é mentalidade, porque daí facilita esse entendimento, embora eu preferia falar só tecnicamente. Desculpa, eu bati aí na câmera. É porque eu tenho um porta-pés. Sabe quando a gente tem a cadeira e aí a gente tem um lugarzinho assim para escorar os pés? Eu adquiri aqui este item muito maravilhoso que faz com que nós tenhamos uma postura melhor na cadeira, porque tem onde escorar os pés. Só que daí eu empurrei o negócio e bati na câmera. Bom, voltando. Então, esse é o entendimento de alfabetização financeira, certo? O que nós vamos fazer a partir desse conhecimento, desse entendimento que, para que eu construa uma boa tomada de decisão com dinheiro, eu tenho que ter uma boa atitude, um bom comportamento e um bom conhecimento. Eu vou olhar para a minha vida, tá? Então, nós vamos tentar entender quais são os nossos hábitos que estão indicando que eu tenho ou que eu não tenho alfabetização financeira, certo? Então, agora é aquele momento que você vai pegar o seu papel, a sua caneta, o seu lápis e nós vamos fazer o exercício propriamente dito. Eu tenho ele escrito aqui, mas eu vou pegar ele em PDF também, que vai ficar mais fácil de ler. Bora. Então, olha só. O objetivo é que nós consigamos analisar esses teus hábitos de uma forma bem real, tá? Antes de começar, é importante eu sinalizar isso. Nós temos uma predisposição a querer nos proteger, a proteger a nossa autoimagem. Vou dar um exemplo muito claro. Muitas pessoas que contratam mentoria individual, seja quando eu dava individualmente ou agora que nós temos o grupo de mentores, não é incomum acontecer que quando nós estamos fechando, e se você é planejador, se você é educador financeiro, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo, porque isso é recorrente. Quando tu começa a falar com a pessoa antes de fechar a mentoria, a pessoa ela vai dizer: não, tá tudo organizado, tá tudo bem, tá isso, tá aquilo, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu consigo isso, eu consigo aquilo, tá. Aí tu começa a mentoria e aquela imagem que a pessoa construiu no ato de fechar, externalizando quais seriam os seus desafios e como que nós poderíamos ajudá-la, na realidade os desafios são maiores do que os que ela retratou. Então não é incomum isso acontecer. E aí tu pode estar pensando assim: nossa, mas então a pessoa tá mentindo. Não, agora eu bati valendo na coisa, né? Deixa eu tentar endireitar com o pé. Vamos ver se eu não vou fazer caca aqui. Pera aí. 1, 2, 3 e... foi. Deixa eu ver como é que tá. Eu tenho toque, depois meu marido vai ficar com um toque ainda maior, sabe? Assim, porque tá torto. Aí ele fica com toque. Vamos endireitar esse negócio. Ai, que alívio.
Bom, senão depois meu marido vai... Ah, entendi o rolê. Entendi o porquê que gera esse probleminha. É porque o meu porta-pé tem um ferrinho assim, ó. E aí esse ferrinho tá batendo bem no pé da câmera. Vou arrumar pro próximo episódio. Então, voltando ao assunto, né? Porque eu comecei a olhar assim, começou a me dar, assim, ciricutico porque tava torto. Voltando ao assunto, não é incomum isso acontecer, e aí tu pode estar pensando assim, nossa, mas a pessoa tá mentindo, a pessoa tá sendo desonesta, a pessoa... Não. A única coisa que a pessoa faz quando ela reporta que o problema é menor do que efetivamente é primeiro, essa pessoa quer proteger a autoimagem dela. E isso é automático. Não é maldade, não é nada de algo que sinalize que essa pessoa tem mau caráter, entendeu? Ela simplesmente, de forma automática, tá querendo proteger a autoimagem dela. Então é muito mais fácil eu dizer assim, ó, não, mas tá tudo organizado, tá tudo bem, e aí assim, são poucas coisas que a gente tem que revisitar, do que ela dizer assim, olha, na realidade tá tudo muito ruim, eu não tenho organização nenhuma, eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu gasto, eu fico extremamente ansiosa só de pensar no momento em coletar todas essas informações para passar para vocês, e aí, ao passar essas informações, eu tenho até medo de olhar, então assim, eu vou passar para vocês, vocês analisem e depois a gente olha junto porque eu tô nervosa e eu não quero fazer isso sozinha. Olha, se aconteceu um caso ao longo de sei lá quantas pessoas eu atendi, mas com toda certeza eu atendi mais de 200 pessoas individualmente, né? Fora as que agora a gente vem atendendo no grupo, eu individualmente, Jéssica, atendi mais de 200 pessoas quando eu dava mentoria individual. Se uma, duas foram extremamente sinceras no ato de fechar, é muito. A grande maioria rotula uma situação financeira, não do ponto de vista só numérico, mas do ponto de vista de relação dela com o dinheiro, de disponibilidade para fazer o que precisa ser feito, rotula de uma forma muito mais otimista do que verdadeiramente é. Quando nós começamos a olhar os números, quando nós começamos a olhar o comportamento, quando nós começamos a exigir daquela pessoa que ela faça um mapeamento dos números, que nos passe o extrato bancário, que nos passe a fatura do cartão de crédito, ela começa a apresentar resistência. Porque, na realidade, há problemas maiores do que os números possam aparecer e o problema é maior do que ela mesma tem coragem de assumir. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no ato de fazer esse exercício, há uma tendência de você incorrer nesse mesmo erro. De você querer minimizar a coisa. De você querer não assumir o verdadeiro problema. Não porque você é uma pessoa mentirosa, não porque tu é uma pessoa, sei lá o que, o outro adjetivo negativo que tu poderia dar para si mesmo. Mas porque você quer proteger a sua autoimagem. Porque você incorre no excesso de otimismo. E excesso de confiança. Você julga que está melhor do que verdadeiramente está. Então toma cuidado com isso, porque você vai tentar proteger a sua autoimagem. Só que essa proteção, ela é funcional no sentido de gerar alívio imediato. Ufa, não me senti tão mal. Só que no longo prazo, ela gera evitação. Porque tu não quer encarar o problema de frente, tu não quer ver a realidade. Aquilo dói. E aí, tu evita ver. Tu te esquiva. Então, é melhor você exercitar, encarar isso com realidade, do que te esquivar e aumentar o problema. Então tenha coragem. Tenha coragem de fazer este exercício assumindo a realidade que é. Caso contrário, tu vai estar te enganando. E não é um se enganar, reforço,
Não é um se enganar porque tu é uma pessoa ruim. É um se enganar porque é protetivo. Só que se nós entendermos que isso é um ato de proteção, nós já conseguimos agir e baixar um pouquinho a guarda na hora de fazer o exercício. Opa, tô me protegendo. Peraí, vamos ser sinceros? Qual é a realidade real? A realidade real. Né? O que efetivamente constitui essa minha sensação? E aí a gente vai melhorando nesse quesito, tá? Dito isso, vamos ao exercício. Então, o objetivo do exercício é que nós possamos entender os hábitos financeiros que estão indicando que você é ou não alfabetizado financeiramente. E aí a gente vai fazer 2 grupos de perguntas e respostas, tá? Um é para que nós possamos entender o que tu tá te saindo muito bem. Então, nós vamos pensar em algum hábito que você tá se saindo muito bem. E depois nós vamos pensar num hábito que você não está se saindo tão bem assim, tá? Porque daí a gente vai conseguir perceber quais são os hábitos que reforçam que tu tem uma boa alfabetização e quais são os hábitos que ainda tem que ser melhorado. E aí eu vou fazendo várias perguntas e dentre essas perguntas eu vou fazendo a pergunta e eu vou dando um exemplo. Então nós vamos começar pela parte positiva e depois nós vamos entrar na parte negativa. No que estamos nos saindo bem? Então a primeira pergunta é: onde eu estou me saindo bem? Quando o assunto é finanças. Eu vou dar um exemplo meu. Uma coisa que eu me saio muito bem é consistência. Eu sou consistente. Eu invisto consistentemente. Todo o início do mês. Faça chuva, faça sol. Isso é inegociável e isso já virou um hábito natural. Eu não tenho que ter esforço para isso, entende? Eu faço o pagamento da empresa para mim e de mim para a conta de investimento de forma sem nem testanear. Como é que é? Testanear é bom. Tem uma palavra assim. Testanear, mas não é testanear, é assim. Melhor deixar quieto, né? Depois vocês me ajudam aí nos comentários qual seria a palavra correta. Então, isso é uma coisa que é uma coisa que eu me saio muito bem. Eu sou consistente. Que tipo de conhecimento essa situação exige? A consistência. No meu caso, eu dei exemplo da consistência. Tu tem que pensar no que tu tá te saindo bem em relação a finanças, tá? Então, assim, seja consistência, seja manutenção de um controle mínimo, seja não comprar de forma impulsiva, seja não construir dívida, seja estar tendo um olhar diferente para as dívidas e perceber que aquela crença que tu tinha anteriormente de que dívida era um caminho adequado, tu já percebe como não e quer mudar isso. Então, o que é ali uma coisa que tu tá te saindo bem? É isso que tu tem que pensar. Então, eu dei o meu exemplo, você vai pensar no seu. E aí, as próximas perguntas, todas elas são inerentes a esse mesmo comportamento, tá? Então, segundo, que tipo de conhecimento isso exige? Então, no meu caso, consistência. Que tipo de conhecimento isso exige? Uma noção de que o longo prazo vale a pena. Uma noção de que os juros compostos, no longo prazo, fazem com que o resultado seja muito bom. Se nós formos pegar uma projeção de 30 anos, o aporte que eu faço no final lá de 30 anos, ou seja, o quanto eu depositei, vai ser menos do que eu vou ter ganho com juros. Então, o esforço que eu tive para produzir aquele dinheiro e depositar ali, ele vai ser recompensado pelo tempo que eu deixar. Porque essa recompensa vai ser maior, inclusive, do que o que eu mesma coloquei. Então, isso é o potencial dos juros compostos, dentro de um período de 30 anos. Então, esse é um conhecimento que, para que a gente tenha consistência, do ponto de vista único e exclusivamente de conhecimento técnico, esse é um conhecimento que eu julgo necessário. Porque se tu não tem essa concepção, tu não vai ver o benefício, né, de ser consistente ao longo do tempo. Então, do ponto de vista de conhecimento, isso é uma coisa importante. E é uma coisa que está dentro do Big Three.
o efeito da taxa de juros, e que não é nada complexo, né? Que tu pensa assim, meu Deus, eu preciso saber calcular o valor presente líquido, sei lá, dando um exemplo aleatório. Eu preciso calcular o beta, né? Que o beta vai mostrar a inclinação da reta dentro do CAPM, por exemplo. Não vem ao caso. Tu não precisa entender o que eu tô falando. Tu precisa simplesmente saber que se tu mantiver aportes ao longo do tempo, o juro composto vai trabalhar por ti. Esse é o conhecimento básico. Então, o que eu quero mostrar já nesse primeiro momento? Que por vezes que a gente acha que ter hábitos de alfabetização financeira exige um conhecimento extremamente robusto. E não, é simples. Só que é o simples que funciona. Então, o conhecimento necessário aqui é um conhecimento simples, que está dentro do conhecimento básico de finanças. Tá certo? Agora vamos para uma outra pergunta. Eu domino esse conhecimento? Sim, no meu caso, eu domino esse conhecimento. Agora vamos para outra pergunta, para a quarta pergunta. Que atitude, emoção, disposição ou postura mental é necessária? No meu exemplo, é indispensável que se eu pensar, você prefere priorizar prazeres imediatos ou a construção de sua liberdade futura, o que tu prefere? Eu prefiro construção da minha liberdade, da minha segurança futura. Obviamente que não estou dizendo para viver como um miserável no presente, mas trazer uma equidade nisso. Se eu tivesse uma atitude de eu sempre priorizo o presente, eu não teria essa consistência. Então, uma outra pergunta que remete à atitude no longo prazo. Se você fosse questionado assim, você acha importante ter recursos, patrimônio guardado que te garanta segurança e liberdade? Se eu disser que sim, eu tenho uma atitude favorável a ter o comportamento de construir este patrimônio. Se eu disser que não, eu tenho uma predisposição comportamental a não construir esse patrimônio. Então, a atitude aqui é como se fosse o alicerce, é como se fosse o propulsor. Sem ela, não tem comportamento de consistência. Se eu não tenho uma atitude positiva frente a eu percebo a importância de guardar dinheiro para o futuro, e isso é relevante para mim, se eu não tenho essa atitude, eu não vou guardar dinheiro para o futuro. Por quê? Porque eu vou ter um comportamento aderente à minha atitude, que no caso poderia ser gastar dinheiro. Entende? Então, aqui a gente tem que ser bem coerente, assim. Dentro do teu exemplo, qual é a atitude necessária? Exemplo. Digamos que tu esteja dizendo que uma coisa que tu tá fazendo muito bem é o fluxo de caixa. Qual a atitude que é preciso? Tu precisa ter a crença, ou seja, acreditar que monitorar os teus gastos é uma coisa que vai fazer com que tu tenha mais consciência da tua situação e isso melhore o teu comportamento. Se tu tiver uma atitude seguinte em relação ao fluxo de caixa, fluxo de caixa não presta para nada. Tu vai fazer fluxo de caixa? Entendeu? Então, a atitude, ela é indispensável para a construção de hábitos que te tornem alfabetizados financeiramente. Se você não tiver essa atitude, você não vai ter aquele comportamento. Então, qual é a atitude que hoje, no teu caso, está subsidiando este hábito que é um bom hábito financeiro? Pense, escreva. Escreva. Te dá um tempinho aí. Enquanto eu tomo água. Agora vamos para a próxima. Nós já olhamos o conhecimento,
Nós já olhamos qual seria a atitude necessária. Agora tu te pergunta, tu tem essa atitude? O quanto ela é explícita na tua vida? No sentido de que ela é muito forte a ponto de você torná-la inegociável. Para mim é muito forte a ideia de que eu preciso ter um patrimônio que me garanta segurança e liberdade futura. Eu conto, para minha aposentadoria, com o meu comportamento atual de investir na aposentadoria. Eu não conto com o INSS. E mesmo que eu trabalhasse como CLT, né, como empregada e não empregadora, eu também não contaria com o INSS. Eu já fiz um episódio aqui mostrando o risco de quem faz isso. Então, uma atitude que para que eu tenha consistência é indispensável é eu priorizo ter lá na frente segurança e liberdade. Isso para mim é importante. E eu conto com a minha disposição de fazer isso. Então, para mim é importante fazer isso. Tá? Aí constitui-se a atitude que eu tenho. Eu tenho uma atitude de adiar a recompensa. Tu tem a atitude que exige? Se tu tá te saindo bem, há uma enorme probabilidade de que tu tenha essa atitude. E aí agora vamos pro comportamento. Que comportamento concreto realizo nessa área que faz com que tudo funcione bem? O meu comportamento concreto é todo o início do mês ir lá e fazer o aporte. Qual é o teu comportamento concreto? Que faz com que tu esteja te saindo bem nisso. E aí, o que eu quero evidenciar nisso? O conhecimento é relevante. A atitude é relevante. Mas o que determina se a coisa vai funcionar ou não é se tem ação. Então, assim, eu não posso negligenciar nenhum dos dois, nem atitude nem conhecimento. Mas sem que haja ação, ter esses dois é meio em vão. Até rimou. Então eu preciso ter atitude e conhecimento financeiro. Mas para que eu realmente tenha um hábito que seja um hábito que indique que eu sou alfabetizado financeiramente, eu preciso ter ação. É o que eu sempre menciono aqui no podcast. Não seja um ouvinte passivo. Não vai servir de nada. O que tu tem aplicado do que tu tem escutado aqui no podcast na tua própria vida? Ai, nunca apliquei nada, então tu tá perdendo teu tempo. Porque tu pode até estar construindo uma melhor atitude e um melhor conhecimento, mas tu não tá agindo, então não vai ter mudança. A mudança, a construção do hábito, ela só funciona com ação. Senão é overdose cerebral. Então isso aqui é um ponto bem interessante, né? Que comportamento concreto tu tá tendo que realmente faça com que tu esteja te saindo bem nisso. E o que facilita a tua consistência e o sucesso nesse ponto? Qual é o ambiente? Quais são as condições que facilitam? A condição que facilita com que eu tenha consistência é a organização que eu estabeleci nas minhas finanças. Então, eu já faço toda uma dinâmica, né, um fluxo operacional do dinheiro que facilita. Então, eu criei uma estrutura financeira que facilita eu implementar isso todos os meses de uma forma meio que quase automática. O que facilita esse teu comportamento, essa tua constância? É isso que tu tem que te perguntar. E aí, a partir disso, agora analisa essa análise ficou ótimo. Analisa essa estrutura que tu montou aí. Qual é o comportamento que tu tá indo bem? Qual é a atitude, comportamento e conhecimento que sustenta isso? Ou melhor, vamos fazer na ordem que fica melhor. Qual é o conhecimento, a atitude e o comportamento que sustenta isso? Porque daí tu vai começar a perceber a aplicação prática da alfabetização financeira na tua própria vida. E tu vai perceber, caramba, aqui eu tenho um hábito que realmente prova
que eu tenho alfabetização financeira. Porque eu consegui estruturar esse hábito em cima de 3 pilares indispensáveis: conhecimento, atitude e comportamento. Então, eu vejo a alfabetização financeira explícita nesse meu hábito. Percebe que legal? Agora tu consegue perceber na prática o quanto a alfabetização financeira é mais do que conhecimento? Isso é muito rico, porque vai fazendo com que você vá dando importância e se dedicando a coisas que porventura tu negligenciava, como os pensamentos que passam na tua cabeça. A atitude, as crenças ou mentalidade é nada mais do que o pensamento que passa na tua cabeça. E esse pensamento que passa na tua cabeça direciona a tua ação. Então, que pensamento tem passado na tua cabeça, tu percebendo que ele é parte importante do hábito de alfabetização financeira, tu vai prestar mais atenção nesse teu pensamento, tá? Então, agora a gente fez o exercício olhando para o que está bem. Agora vamos olhar e fazer o mesmo exercício, só que buscando entender o que está ruim. Então, eu quero que você, agora, pense nessa situação 2. Onde eu estou encontrando dificuldades em relação a alguma questão financeira. Eu acho que, por exemplo, uma dificuldade que eu estou enfrentando, que não é uma dificuldade, mas é um comportamento que eu não estou tendo, é monitorar a rentabilidade da minha carteira como um todo, assim. Eu não tenho feito isso. Meio que eu tô colocando dinheiro lá e é isso. No longo prazo aquilo vai me dar um resultado. Mas eu não tô acompanhando a rentabilidade da minha carteira e por vezes isso não é positivo. Óbvio que eu tenho assessoria de investimentos, né? Eu tenho a Edro, inclusive quem tiver interesse tem na descrição do vídeo. Tu coloca ali no primeiro link, conheça os meus cursos, e aí ali tem um link de uma página da Edro, que é a assessoria de investimentos que eu indico, que eu confio, que cuida dos meus próprios investimentos. E eles podem te ajudar caso tu tenha esses desafios em relação a investimentos. Então eu tenho eles fazem esse monitoramento. Mas é legal também, né, que nós possamos ter essa proximidade com o que está acontecendo ali com o nosso dinheiro, até para que nós, porventura, olhemos e recalculemos algumas rotas. Eu não tenho feito, e eu acho que eu devo fazer, mesmo tendo assessoria. Eu julgo que a gente nunca deve terceirizar 100%, né, a avaliação, porque no final das contas o dinheiro é nosso, e isso é importante a gente estar sempre monitorando junto. E eu não tenho feito. Então isso eu acho que é um comportamento que eu posso melhorar. Que tipo de conhecimento essa situação me exige? No caso, ela me exige conhecimento sobre retorno, sobre cálculo de retorno, sobre construção ali da carteira e como que eu faço para entender, então, se eu vou usar um aplicativo, se eu vou, sei lá, como que eu vou concatenar, né, toda a carteira em um mesmo lugar para que eu consiga ter a ideia da rentabilidade da carteira como um todo. Quanto que ela me deu de resultado mensal. Então, esse conhecimento eu domino? Sim, eu domino. Essa é a terceira pergunta, né? Então, que tipo de conhecimento essa situação exige e se eu domino ou não? Então, o tipo de conhecimento é um tipo de conhecimento de calcular o retorno dos investimentos da carteira como um todo. E se eu domino esse conhecimento? Sim, eu domino esse conhecimento. Que atitude é necessária? A atitude necessária seria: eu dou muita importância para saber o quanto está me dando de resultado mensal para que eu consiga ajustar ali as minhas decisões. Então, uma atitude importante seria a importância que eu atribuo a fazer isso. E hoje a importância que eu estou atribuindo a isso é baixa. Então percebe, porque eu dou prioridade para outras coisas. Então percebe que o fato de eu não ter uma atitude muito ativa em relação a isso enfraquece o meu comportamento? E aí o que acontece? Atitude necessária, eu teria que dar muita importância para isso. Eu tenho essa atitude? Não estou tendo. Que comportamento é necessário? Fazer o controle mensal da rentabilidade da carteira. Eu estou tendo esse comportamento? Não.
Então percebe, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho atitude, eu não estou dando a devida importância, eu não tenho a predisposição a agir e eu não estou agindo. Então, para que eu mude, eu preciso começar mudando a minha atitude. Então, quão importante é fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Fazer isso vai me melhorar o quê? Porque quando eu tenho essa questão, aí eu começo a pensar assim, caramba, mas melhorar isso vai fazer com que eu tenha uma percepção, talvez, inclusive, de acelerar os meus investimentos. Porque eu vou perceber que está tendo uma rentabilidade muito boa e que se eu fizer isso mais rápido, ao invés de alcançar minha meta em 10 anos, eu vou alcançar em 7. Então faz sentido. E aí esse acompanhamento pode me direcionar para um novo comportamento que é fazer aportes ainda maiores. Eu estou só dando um exemplo. Mas o que eu quero mostrar é que, se não tiver a atitude indicando que aquilo é importante, relevante, e que eu acredito que fazer aquilo vai me gerar uma recompensa, eu não vou fazer aquilo. Agora olha para o teu comportamento. Olha para o teu hábito inalfabeto financeiramente. O meu hábito inalfabeto está sendo não fazer esse monitoramento. Qual é o teu? Qual é a atitude que tem que ser alterada? Para que daí sim mude o comportamento. E aí você pode fazer e aplicar esse exercício para várias coisas, né? Dentro de finanças. Dá até para ser aplicado em outras áreas, mas o objetivo é sempre tratar em finanças. E aí tu vai perceber que na maior parte das vezes a tua primeira preocupação em termos de mudança não é adquirir mais conhecimento, mas é mudar a forma que tu vê aquilo. A crença que tu tem sobre aquele comportamento, o quão importante aquele comportamento é. Porque daí sim tu vai constituir um potencializador, né? Tu vai constituir ali um alicerce necessário para que direcione o teu comportamento na direção daquilo que tu tá julgando ser realmente relevante. Caso contrário, tu não vai fazer. Então coloca isso na mesa e entenda quais são os hábitos que tu já tem em termos de alfabetização financeira e que estão sendo relevantes e quais são os hábitos que tu precisa melhorar, levando em consideração esses 3 pilares. E esses 2 exercícios, tanto o que eu estou acertando quanto o que eu estou errando, eles mostram que conhecimento não é suficiente para que você tenha bom comportamento. E, no final das contas, para que você tenha bom resultado. Então, trabalhe aquilo que você acredita sobre dinheiro. As tuas perspectivas em relação ao teu comportamento. O significado que tu atribui ao dinheiro. A importância que tu atribui a cada um dos comportamentos. Que se não mudares isso, tu não vai mudar comportamento. E não vai mudar resultado. Tá certo? Espero que esse exercício tenha sido rico para você. Foi uma forma, né, de presenteá-los com essa inauguração do nosso novo estúdio. Espero que tenha sido realmente, que tenha gerado reflexões e que mais do que isso gere boas ações. Se você gostou, se você achou que foi relevante para você, não deixe de curtir, compartilhar e tudo aquilo que eu tenho pedido sempre. Quando vocês comentam bastante no episódio, isso ajuda bastante, pelo menos há uns 4, 5 atrás, eu pedi, né, comentem, me ajudem nisso e o resultado foi um pouco melhor, assim. Então, vocês comentando também incentiva o YouTube a distribuir para mais pessoas. Então, se puderem me ajudar com isso, me ajudem, mas no mínimo, se não forem comentar, dê o like, porque isso também contribui para que o YouTube entenda que isso é importante e relevante. Tá certo? Obrigada por mais esse episódio maravilhoso junto comigo, junto com você. Obrigada por estar na nossa nova casa e que seja o primeiro de muitos e muitos, não só do podcast, mas de muitos conteúdos que a gente vai trabalhar e estar juntos, tá certo? Meu muito obrigada e até o próximo.